Então vejam, taxas e tributos, né, serão cobradas com base na estimativa dos valores apresentados, não cabendo à autoridade fiscal fazer qualquer impugnação. Volto a frisar, se a Fazenda Pública não concordar com os valores apresentados, ela pode cobrar essas diferenças pelas vias comuns. Tá? Isso é um direito que ela tem. O outro tipo de arrolamento, a outra espécie de arrolamento existente no nosso ordenamento jurídico é aquele decorrente em razão do valor dos bens. Esse arrolamento é também chamado de arrolamento comum, pelo procedimento de jurisdição contenciosa, é cabível quando o valor dos bens for inferior a 1.000 salários mínimos. Então aqui eu já tenho a definição para esse tipo de rolamento quando o valor for inferior a 1.000 salários mínimos, né? E aqui já eu não dependo mais da vontade das partes. É um procedimento que será obrigatoriamente adotado, e aí o que vai definir é o valor do espólio. Havendo incapaz, é exigida a concordância do Ministério Público para o procedimento, né? Muito embora diga a lei que as partes devem concordar, entendemos haver um certo exagero, pois isso é um procedimento infungível, tá? O legislador, lá no artigo 664, ele diz, olha, sempre que o valor foi esse, o caminho deve seguir dessa forma. A petição inicial, sempre mencionando o 319, que são essenciais para o pedido, né, ele deve também seguir os exigidos pelo artigo 620, que nós já tivemos oportunidade de estudar anteriormente, né, ambos do CPC, e aqui esse, o 620, já no capítulo do inventário e partilha mesmo, devendo a mesma ser instruída com os documentos indispensáveis para a abertura, que é a certidão de óbito, o autor da herança, o comprovante de custas quando devidas. Instaurado o procedimento no prazo de 20 dias a contar da nomeação do inventariante, aqui eu vou ter obrigatoriamente aí já a nomeação do inventariante, porque eu tenho uma forma diferente, uma espécie diferente de arrolamento, deverão, por ele ser prestadas declarações, que são as primeiras declarações, no prazo de 20 dias, a atribuição do valor dos bens, só que aqui tem um detalhe, já que o projeto ou o plano de partilha ele deve ser apresentado com as primeiras declarações. Então vejam, instaurado o procedimento, no prazo de 20 dias, a contar da nomeação do inventariante, deverão ser por ele prestadas declarações, atribuição do valor dos bens, assim como de plano e de pronto o plano de partilha. É fundamental. Se houver herdeiro incapaz, o juiz, no despacho inicial, ele já determinará a intimação do Ministério Público para que atue no acautelamento do interesse do incapaz, né? Da mesma forma, a Fazenda Pública ela deve ser intimada para acompanhamento dentro daquele que lhe for cabível. Fundamento lá no artigo 626 do CPC. Se houver impugnação por qualquer das partes ou pelo Ministério Público com relação aos bens ou coisa que o valha, o juiz nomeará avaliador que apresentará o laudo no prazo de 10 dias, quando então poderá designar uma audiência. Aqui é a novidade que nós temos, né?
seria a designação pelo magistrado de uma audiência, até para que sejam aparadas as arestas e ali mesmo, na própria audiência, ele já resolve todas as reclamações, impugnações que vierem a ser apresentadas a respeito da partilha. Recolhidos os tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, o juiz julgará a partilha e determinará sua adjudicação por sentença que, logo após a mesma transitada em julgado, né, ensejará o formal de partilha ou a carta de adjudicação. Sempre lembrando a vocês, formal de partilha é quando eu tiver mais de um herdeiro, né, é o documento representativo da entrega do domínio a cada um deles da parcela que lhe coube na herança, e a carta de adjudicação é sempre quando eu tiver um único herdeiro. Por derradeiro, lá no artigo 668, vocês vão ter contato com as tutelas provisórias novamente, né? Então, veja, as tutelas provisórias que nós já tivemos oportunidade de estudar, em especial as de natureza cautelar, tanto no curso do inventário como no arrolamento, elas são de grande importância e elas podem ser utilizadas. E, aliás, devem ser utilizadas, né? Porque nós temos algumas situações muito importantes em que o manuseio, a utilização dessas tutelas provisórias, elas se fazem necessárias. Então, veja, quando você pode se utilizar de uma tutela provisória de natureza cautelar? Sempre que houver exclusão de herdeiro, tá? Então, vejam, sempre observando o artigo 627, parágrafo 1º, lá na parte final. Segundo, reserva de quinhão de herdeiro não admitido. Então, sempre que eu precisar assegurar o direito de um herdeiro não admitido com relação a manter reservado parcela do seu quinhão, até que a questão da sua admissão ou não venha a ser decidida, a utilização dessa tutela provisória é fundamental. Artigo 628, parágrafo 2º, também parte final. Terceiro, credor não admitido no inventário. O credor é fundamental, né? O patrimônio está ali. Se por alguma razão ele não vier a ser admitido, ele pode exercer o direito da tutela provisória de natureza cautelar para resguardar o seu direito. 643, parágrafo único do CPC. Então, eu quero lembrar a vocês o seguinte: essas tutelas de plano e de pronto, você pode adequá-la dentro de alguma das situações que nós estudamos, ou, na dúvida, você pode ingressar com uma tutela, e é muito comum dentro do inventário e partilha, das tutelas sucessórias, como se costuma dizer. Essas tutelas geralmente elas têm um caráter antecedente, porque elas sempre objetivam a preparação de algo como principal. Você precisa delas para evitar que a partilha ela seja formalizada, que ela seja definida. Então, nesse caso, eu lembro que
conseguindo a medida, né? Obtendo a medida, efetivada a medida, você tem que sempre atentar para a eficácia dela, que cessa em 30 dias se não for observada a regrinha lá do 308 de CPC. Qual é a regrinha? Que o pedido principal não venha a ser nesse período formalizado, que o pedido não venha a ser interposto. Então, vejam que as tutelas provisórias ela tem de natureza cautelar uma função e um caráter muito importante também dentro do inventário e partilha. Gente, com isso nós terminamos hoje o nosso estudo sobre a ação de inventário e partilha. Eu espero que tenha atendido a expectativa de todos e até a nossa próxima figurinha jurídica.